Oi, minhas irmãs, a paz do Senhor, glória a Deus. Mais um dia estamos aqui na presença de Deus, né, para aprender um pouco mais, para glorificar o seu nome, né, e buscar intimidade com Deus, que através da sua palavra é o meu qual nós conseguimos entender um pouco mais das promessas e do propósito que Deus tem para cada uma de nós. Convido vocês a fazer uma oração aí da sua casa mesmo. Feche seus olhos. A oração nada mais é do que conversar com Deus, abrir seu coração. E nós vamos pedir a Ele agora que Ele possa abrir os nossos corações, que nós possamos esvaziar de nós mesmos para que Ele possa entrar e com a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, nós possamos aprender mais dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós te amamos, nós te clamamos, nós te suplicamos. Nós estamos aqui porque te adoramos. Nós reservamos esse momento para te glorificar, te engrandecer e fazer com que tu entre em cada lar. Que aonde esse vídeo for visto, que o Senhor possa invadir o coração. Que o Senhor possa esvaziar essa pessoa dela mesma. E que ela possa entender. Fala com cada uma, Jesus. Fala de uma maneira especial. Nós estamos sedentas ao teu falar. Senhor, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Ainda que tudo pareça tão difícil, mas o Senhor está conosco e nós podemos te sentir em cada respirar, em cada dia. Jesus, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, possa nos guiar e nos levar a um encontro de paz. Deus, fala conosco, fala do teu jeitinho com cada uma de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, eu fiquei com o Salmo 132 e o 133. O 132 fala sobre a promessa de Deus a Davi. Foi um salmo escrito por Salomão, filho de Davi, mas o título é Promessas de Deus a Davi. Nesse salmo, nós vamos entender a importância que as promessas faz assim de geração em geração, né? Como as promessas de Deus são fiéis para se cumprir de geração em geração. Eu vou começar lendo o salmo para vocês. A promessa de Deus a Davi. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti. O Senhor, o poderoso de Jacó, eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Quem escreveu foi Salomão, e ele está pedindo a Deus, suplicando a Deus que o Senhor lembre da promessa que o seu pai fez a ele. Que ele, sendo filho, Salomão, iria honrar e servir ao Deus do seu pai. Que ele, mesmo sendo filho, que a promessa tendo sido feita ao seu pai, ele iria se comprometer a honrar. Ele ia servir ao seu pai, ele não ia descansar enquanto a vitória não chegasse. Aí eu vou continuar. Versículo 6. Em Belém, ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança.
e nós a encontramos no campo de Jearim. Ele não descansou enquanto a promessa que o seu pai fez a Deus, ele não conseguiu cumprir. Mas o seu filho não descansou. Como um pedido do seu pai, o seu filho honrou a importância da fidelidade, a importância daquilo que a gente gera um para com o outro. Versículo 7. Então dizemos: vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo com a arca da aliança, que representa o teu poder, e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo. Que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizestes uma promessa a teu servo Davi. Portanto, não rejeiteis o rei que lhe escolhestes. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizestes a Deus. Farei com que um dos teus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de vocês forem fiéis à minha aliança, os meus mandamentos lhe dei também, os filhos dele sempre serão reis. As promessas de Deus, elas podem se cumprir de geração em geração. Tem até uma música que fala assim, que aquilo que o Senhor prometeu para mim, que ele possa que possa receber as minhas gerações também. Que a paz que o Senhor me traz, que as minhas gerações possam também sentir. Que a bênção que o Senhor me entregou possa ser reflexo das gerações. Aquilo que o Senhor faz na minha vida, ela se torna testemunho para muitas gerações. Assim como foi na vida de Davi, o Senhor também quer fazer promessas para você, que Ele vai cumprir. A fidelidade de um filho ao seu pai, que administrou toda a sua riqueza, e os projetos que seu pai fez a Deus, que o seu pai lhe confiou honrar e servir a Deus, e o seu filho foi próspero por isso, pela fidelidade, por honrar a sua palavra. Hoje a gente vê muito isso se desvirtuando. As pessoas não levam mais a sério aquilo que dizem, aquilo que fazem. Falam muita coisa sem pensar, agem sem pensar e acabam desonrando aquilo que prometeram a Deus. Acaba descumprindo aquilo que você mesmo prometeu. E aqui é lindo você ver um filho honrando a promessa que o pai fez a Deus, né? Mas esse salmo, eu vou continuar, né? Tu não voltarás atrás, porque Deus, ele não é homem para mentir e nem para voltar atrás do que disse, né? Neste juramento que fizeste a Davi, farei com que dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de vocês forem fiéis à minha aliança e aos meus mandamentos, lhe dei também, os filhos deles sempre serão reis. Essa foi a promessa de Deus. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre. É aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém. Darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem. O seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso. E farei com que sempre seja reis, os descendentes desse rei escolhido.
Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonhas, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Aqui é a promessa de Deus. Esse salmo fala muito de relacionamento. Um relacionamento primeiro de Davi com Deus, de Salomão com Davi, que gerou a promessa com Deus, que foi de geração em geração. E pra gente, como é que a gente sela as nossas relações? Como estão as nossas relações? Como está o nosso relacionamento com Deus? Quais são as promessas de Deus com você? Todo relacionamento é uma via de duas pessoas. Não é só Deus que lhe deve promessas, não. Mas você deve honra a Deus. E relacionamento a gente dá com intimidade. E a gente só consegue intimidade quando nós quebramos o véu e temos acesso direto a Deus, a seu Filho. Quando Jesus veio, esse acesso é direto. Toda a barreira foi descumprida. O que nos... A única distância, eu até escrevi aqui, ó. A distância que hoje existe entre nós e o Senhor, ele foi criado apenas pelo pecado. Porém, o caminho de acesso a Deus, ele foi aberto por Jesus Cristo. Então, a nossa intimidade, o nosso momento com Deus, não pode se restringir apenas ao nosso grupo ou à nossa igreja, mas ela tem que estar em todas as nossas atitudes, em todos os lugares que a gente for, em tudo aquilo que a gente for fazer. Quando a gente busca intimidade, a gente consegue que as promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida. Às vezes existem barreiras e existem dificuldades que são criadas por nós mesmos, dentro da nossa maneira de gerar uma intimidade com Deus. A gente quer gerar uma intimidade com Deus, fazendo com que um relacionamento com Deus, fazendo só com que Deus tenha a obrigação de cumprir certas coisas, certas promessas com a gente, mas nós se tornamos negligentes, indisciplinados, né? À vontade demais e queremos exigir demais de Deus. Para que nós possamos ter intimidade, assim como Salomão tinha com Deus, devemos ser incessantes. Salomão aqui foi incessante em cumprir a promessa que o seu pai fez a Deus. Davi era um homem que nós podemos ter como exemplo. E ele deixou seu legado para o seu filho cumprir. Seu filho cumpriu, porque ele conseguiu transmitir para o seu filho a importância da intimidade com Deus, a importância de servir a Deus com excelência, servir a Deus de coração, para que todos possam ver as promessas de Deus se cumprir. Quando é a promessa de Deus, é Deus quem dá, não é a gente que faz, não tem a nossa mão no meio, é a mão de Deus. E para que as promessas de Deus se cumpram, a gente precisa só fazer a nossa parte. E a nossa parte é buscar intimidade com Deus, é ser fiel a Deus, é ser obediente aos seus mandamentos, aos seus princípios. Não ter medo de servir a Deus, não ter vergonha de servir a Deus. Não negar a Deus com atitude, nem com palavras, nem com pensamentos. Porque Deus é o único que nos conhece
a fundo. Deus, Ele ama o justo. Ele ama aqueles que tentam. Ele ama aqueles que estão em busca de lhe agradar. Aquele que Deus sabe. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós temos feito para estar na sua presença. Deus sabe o quanto é difícil para nós servirmos, estarmos firmes. Não é fácil, mas é possível. Use o seu melhor, faça o seu melhor. Porque as promessas de Deus vão além do que nós podemos ou imaginamos. Aqui o Senhor prometeu que as próximas gerações seriam reis, né? Foi além do que ele prometeu. Foi além do que Salomão pediu, do que Davi pediu. Porque Deus sempre tem o melhor. E o Senhor honra, Ele não volta atrás e nem mente. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus faz, Ele cumpre. A única coisa que não deixa Ele cumprir são as nossas atitudes. Então vamos desacelerar, vamos parar um pouco e ter a certeza do que Deus quer pra gente. Busque intimidade com Deus, que você vai ter a certeza. E aí, vem o Salmo 133, que fala de união e paz. Eu vou ler. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Bom, 3 versículos e eu fiquei, menino, o que é que eu vou falar? É muito pouco. E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando diz assim, como é bom e agradável que o povo de Deus vive unido, como se todos fossem irmãos. Gente, como é importante pra gente não estar só. Poder contar uma com a outra. Como é agradável, como é confortável, como é bom e como nós somos resultado das pessoas que a gente convive, como é bom e agradável a gente estar sempre em união com as pessoas que desfrutam do mesmo pensamento que a gente, como pessoas que estão vivendo da mesma forma que a gente, né? E eu lembro que em momentos de muita solidão, eu pedia muito isso a Deus. E hoje, o Senhor cumpriu a promessa de eu ter verdadeiras amigas, de eu não estar mais só, como eu já estive, de eu ter vocês, de eu ter o grupo. E isso tudo pra mim é como se fosse fruto de muita oração, né? De uma promessa que Deus me cumpriu também, sabe? Mas o mais interessante deste capítulo é o versículo 3. Quando eu fui pesquisar, foi aí que o negócio pegou, né? Porque o terceiro versículo ele fala assim, ó. Diz que a união é tão boa e suave como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E, geograficamente, o monte de Hermon e o monte de Sião
são os mais distantes um do outro. E onde tem um monte, tem aquele negocinho assim de água, né? Onde brota água, brota vida, né? Que é onde tem água, tem vida. E assim, um monte de Hermon é o mais distante de Sião. E o Hermon, ele, mesmo com toda essa distância, ele é o que gera umidade para o Sião. Ele é quem gera vida, quem gera essência para o outro. Que a distância não impediu de tudo isso acontecer. Não só numa relação entre a gente, mas a nossa relação com Deus. Deus é a nossa vida, é a nossa essência. Nós não podemos perder essa conexão. Você pode hoje não ver o seu milagre. Você não, porque muitas vezes a gente vê só Deus agindo quando a gente materializa ali um milagre. Mas Deus está no caminho entre Hermon e Sião para trazer vida, trazer essência. Aonde existe Deus, existe vida. Aonde existe Deus, existe alegria, existe abundância, existe prosperidade. Então viva Deus, independente da distância entre Simão e Hermon. Viva o que Deus tem para você. Seja feliz. Concorde com a decisão de Deus. Não coloque o seu eu em primeiro lugar. Traga a essência de Jesus para a sua vida. Aprenda a aceitar a vontade de Deus para você. Independente da distância, independente da circunstância, a promessa de Deus vai se cumprir. Não seja você o empecilho. Seja você, como Salomão. Vamos lá, vamos encontrar essa arca, vamos fazer lá em Jerusalém. Entendeu? Diga, Jesus, mostre o seu propósito. Eu quero ser instrumento na tua mão. Quero viver dias melhores. Quero ter paz. Quero que as pessoas vejam Jesus em mim. Quero que Jesus veja Jesus no nosso grupo. Quero que as pessoas vejam, se empolguem, vejam que Jesus é conosco, vejam que o Senhor tem nos abençoado, tem nos feito prosperar, porque a sua palavra é perfeita, é agradável. O Senhor é conosco, que o Senhor com essa palavra possa ter aberto seu coração, a sua vida, que você possa ter dias melhores, que o Senhor possa trazer união e paz. União e paz. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que essa palavra possa ficar no coração de cada uma. Amém.